E as palestrantes, senhora Lucimeire Alves Moura. Que é mestrada em Educação pela Universidade Federal do Ceará, professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú e professora de Educação Especial do Instituto Cearense de Educação de Surdos. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui no INES. Eu estou representando o Ceará, o Instituto Cearense de Educação de Surdos. O sinal do ICES é esse aqui, certo? E eu vou apresentar agora aqui a nossa história, um pouco da nossa história e um pouco da nossa construção de busca de aprendizagem, de experiências acerca da educação de surdos no ICES, lá no Ceará. Pode passar. Então, o meu tema é a construção da escola bilíngue na experiência do ICES, o Instituto Cearense de Educação de Surdos. O ICES ele está localizado no Ceará, na cidade de Fortaleza, que é a capital, é a única escola do Ceará, estadual, né, destinada à aprendizagem de alunos com surdez. Então, eu trouxe aí só para vocês terem a noção da localização da nossa escola. Então, ela é a primeira escola fundada para surdos do Ceará, foi iniciada em 1961, né, eu tenho 56 anos, é a única instituição pública de ensino do Estado destinada exclusivamente para a educação de surdos. Quando a gente coloca assim, exclusivamente para a educação de surdos, sempre lá no Ceará as pessoas entendem que é apenas o surdo que só tem a dificuldade auditiva, mas nós recebemos vários tipos de alunos com surdez, né? Como a professora Maura falou anteriormente. Então, aí nós temos alunos que têm surdez com autismo, surdez com deficiência intelectual ou déficit intelectual, surdez com paralisia cerebral, enfim, todo tipo de pessoas ouvintes que perderam a audição, né? Surdos oralizados, que ficaram durante muito tempo só oralizando e depois descobriram que a língua deles é a Libra, que a identidade deles é realmente desenvolver, né, a sua identidade enquanto surdo, então voltaram para a escola. Temos alunos também que passaram muito tempo na escola de ouvinte, de repente, não, eu quero aprender a minha língua, eu quero aprender contato com a minha comunidade, chega lá no ICES. Então, a nossa clientela, o nosso público, é o mais diversificado possível. Nós temos essa clientela assim, bastante heterogênea, bastante diversificada. Pode passar. Então, nós tivemos até 2001, né, a predominância realmente do modelo do oralismo, né? Então, na década de 90, lá no Ceará, houve um movimento muito grande, a partir desse ano, em que houve mais estudo, mais pesquisa, né, principalmente com relação às famílias de surdos, que vão tendo mais esclarecimento e vão vendo a necessidade realmente de estar mais em contato com a comunidade surda. Então, a partir desse momento, a nossa escola começa a ter, né, uma proposta de trabalho mais diferenciada e voltada ao surdo. Então, na década de 90, a partir dos estudos de investigações sobre a verdadeira eficácia do método oralista, é implantada a comunicação total, que defendia a utilização de qualquer recurso linguístico, seja língua de sinais, língua oral ou códigos manuais para facilitar a comunicação das pessoas surdas. Isso foi um processo que nós passamos, né? Mas, a partir dos estudos de um pequeno grupo que tinha de professores lá, que já começava a estudar a questão da surdez, tudo isso começou a ser ampliado, ressignificado, né? Começando realmente um movimento já para a construção de uma escola bilíngue lá no ICES. No final da década de 90, a partir de movimentos motivados pelas associações de surdo do Ceará, pelas pastorais, que têm uma força ainda muito grande lá no Ceará, né? As pastorais ainda é o centro de onde sai a maioria dos intérpretes, né? De muitas pessoas que vão conhecer realmente a Libras. Isso ainda é muito forte lá, a questão das pastorais.
A FENES também, né? A FENES lá também é uma instituição muito forte, que luta muito, que procura conscientizar os nossos direitos, os nossos deveres enquanto comunidade surda, né? E dá realmente uma força, um impulso muito grande no sentido de mobilizar, no sentido de buscar realmente meios para aprender mais, para questionar mais, para pesquisar mais e buscar também a garantia dos direitos dos surdos. Inclusive, dentro do ICES, a gente tem um espaço da FENES lá dentro. Por quê? Porque é uma forma realmente de juntar forças. Então, lá, para que a gente possa se fortalecer mais, as comunidades que estão vinculadas às questões do surdo, elas estão muito próximas até fisicamente, que é uma forma realmente de nos fortalecermos. A comunidade surda e professores. Inicia-se no ICES a mudança do oralismo para o bilinguismo, que propunha respeitar a língua de sinais para a comunidade surda como a primeira língua. Então, a partir realmente desse momento, que já desperta essa consciência, essa necessidade, né, de começar a desenvolver todo o trabalho a nível, né, dentro dessa perspectiva do bilinguismo. Inicia-se um movimento de afirmação dessa positividade da surdez e da língua de sinais. Então, realmente, nós começamos a partir desse período. Pode passar. Então, aqui é a escola, atualmente, para vocês terem assim, uma ideia como é que é a nossa escola. Ela está situada no bairro chamado Aldeota, lá em Fortaleza. É uma área em que não tem assim, pessoas, a comunidade surda inclusa, porque ela aglutina vários locais. Nós recebemos alunos de outros municípios, recebemos alunos de municípios adjacentes a Fortaleza, né, municípios próximos a Fortaleza, e recebemos também surdos de outros bairros da cidade. Então, a escola, a nível de localização, ela está numa localização não muito adequada, se a gente for pensar devido ao tipo de clientela que nós temos. Mas é uma escola realmente que recebe alunos surdos de outros municípios, de municípios que estão na nossa circunvizinhanças e, como eu falei, nós recebemos todo tipo de pessoa que esteja ligada à questão da surdez. Pode passar. Então, a partir de 98, os alunos passaram a se comunicar na língua de sinais. Isso aí foi um marco para a nossa escola. A partir daí, realmente, a língua de sinais era a língua que foi reconhecida como primeira língua deles, né? Então, é um grande marco. A partir daí, o currículo da escola já foi introduzida a disciplina de Libras, desde a educação infantil, sendo lecionada por professor surdo. Então, foi um início. Esses professores eram professores que, lá no Ceará, existe duas categorias de professores, se a gente puder dizer assim de uma forma bem simples. Como é rede estadual e é a única escola da rede estadual, nós temos o grupo de professores que são concursados, que a gente chama de professores efetivos da rede, e tem um outro grupo de professores que são professores contratados por tempo determinado, que a gente chama de professores temporários. Então, como dentro do Estado ainda, da Secretaria da Educação do Estado, ainda não agora já começou a ter, mas até então ainda não existia concurso específico para professor surdo. Hoje nós já temos. Nós temos 3 professoras do Instituto de Surdos que foram concursadas, entraram em pé de igualdade, vamos dizer assim, com os ouvintes, na seleção de professores para o Estado, foram aprovadas, né, e hoje já são professoras efetivas da nossa escola. Isso é uma grande conquista, isso assim, foi uma grande alegria para todos nós. Sabemos que pessoas que até então não tinham esse espaço, concorrer em pé de igualdade com os ouvintes, as concorrências são altíssimas, né, o nível de competição é muito alto, e essas 3 professoras, hoje, são professoras efetivas da nossa escola. Inclusive, tem uma professora que foi aluna nossa. Então, esse é um motivo de muito orgulho, de muita alegria, sabermos que temos professores nossos trabalhando conosco, enquanto ouvintes, hoje, colegas de trabalho. Então, a partir de 2018,
No ensino fundamental, já será contemplado os aspectos culturais das comunidades surdas na sua história, direitos e deveres. Então, a questão do currículo na escola é uma questão também que já está começando a ser desenvolvida. Por quê? Porque nós já temos muitos alunos nossos que já estão dentro da Universidade Federal, né, cursando o curso de Letras Libras, então eles já estão tendo acesso a esses conhecimentos essenciais, que foi colocado aqui pela professora Maura, né? Eu estava me vendo, assim, ela falando, e a gente se vendo a partir da fala dela. Então, esses novos colegas que estão chegando lá na escola, que foram alunos nossos, já estão com essa mente mais aberta, né? Já estão sentindo a necessidade de ter uma modificação nesse currículo. Inclusive, ano passado, nós fizemos uma atualização do projeto político-pedagógico, e dentro do projeto político-pedagógico, começando no ensino fundamental, a gente já está nessa linha de trabalho de incluir dentro do currículo escolar as questões diretamente relacionadas à questão da pessoa com surdez. Isso, para nós, também já é um grande avanço, é uma mudança assim, muito significativa para nós. Então, isso aí eu achei interessante, porque nós trabalhamos com professores surdos e ouvintes na mesma sala. Por exemplo, eu tenho uma sala de aula e eu ensino português, matemática e ciências. O professor surdo ensina Libras, né, que faz parte do currículo da mesma forma que faz português, então a mesma carga horária de português é a mesma carga horária de Libras, só que ele também ensina outras disciplinas. No caso do meu colega, ele ensina História e Geografia. Aí ele chega para mim e diz assim: Meire, que ele me chama de Meire, eu preciso aprender mais História e Geografia para ensinar os surdos. Nós precisamos trabalhar mais os surdos para se formar em História e Geografia, em Matemática, em Português, porque aqui só tem professor ouvinte. Então, esse despertar já está acontecendo. E já tem ex-alunos nossos que dizem: eu vou ser professor de Matemática do ICES. Então, essas questões já estão sendo trabalhadas, e essa sementezinha que já foi plantada, já está se desenvolvendo para isso. Muitos alunos nossos que já estão na universidade já está dizendo: eu vou ser professor de matemática do ICES, eu vou ser professor de história do ICES, eu vou ser professor de português do ICES, né? E isso, assim, para nós, é um avanço grande, e é um sinal que daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, nós teremos uma realidade totalmente diferente do que nós estamos falando aqui nesse momento. Pode passar. A escola passou a possuir intérpretes e o ensino da língua portuguesa deixou de ter enfoque na modalidade oral, ficando direcionado para a modalidade escrita, né? Como eu estou falando, isso aí é um processo, é inicial, né? Quando eu coloco assim, a escola deixou de ter um enfoque na modalidade oral, ficando direcionada para a modalidade escrita, isso é um processo ainda bem inicial. Só para os colegas terem uma ideia, nós começamos, de fato, a estudar, a compreender melhor essas questões a partir do ano passado. Porque os professores do ensino fundamental participam de projetos de extensão junto ao UFC no curso de Letras Libras, nós já estamos no 2º ano, então esses conceitos essenciais estão começando a serem trabalhados, a serem sedimentados. É o que a professora Maura falou, essa base, ela está começando a ser sedimentada realmente a partir do ano passado. Então, até então, nós ficamos ainda naquela questão bem intuitiva de ensinar. Por quê? Porque esse conhecimento realmente de pesquisa, de ensino, né, a gente ainda não tinha, nós estamos começando agora. E esse projeto de extensão, ele já está com a perspectiva de continuidade por mais 2 anos. Então, nós vamos ter uma perspectiva de 4 anos já para estudando. E as mudanças a gente já começa a perceber. Então, assim, é um momento de desenvolvimento. Nós estamos passando de uma fase ainda muito intuitiva para essa fase realmente de maior consciência e desenvolvimento de um processo de aprendizagem realmente que atenda essa subjetividade da pessoa com surdez. Pode passar. Então, atualmente, a escola tem 247 alunos surdos, né? Nós estamos divididos em ensino fundamental 1 e 2, educação de jovens e adultos, 1 e 2, ensino médio, funcionando nos 3 turnos,
mantida pelo governo do Estado do Ceará e subordinada técnico e administrativamente à Secretaria de Educação. Então, eu quero só detalhar um pouco essas questões para que a gente possa compreender bem como é que está o nosso caminhar dentro dessa divisão. Então, assim, o ensino infantil, nós deixamos de atender aluno desde 2017. Houve, assim, digamos, uma evasão desses alunos. Por quê? Porque o Estado ele é responsável pelo ensino médio. A nossa escola, a gente ainda tem fundamental devido à história, a própria história da escola. E quem é responsável pelo ensino infantil é o município. E a perspectiva de trabalho do município ainda é de inclusão. Então, as nossas crianças ainda estão nas escolas do município, né? Dentro dessa perspectiva da inclusão. Existe lá em Fortaleza uma escola que recebe, ela trabalha com alunos que têm surdos, mas é uma escola dentro da perspectiva da educação do município. Então, aquele desejo realmente que as crianças tenham todo aquele trabalho com o professor surdo, para começar a desenvolver a sua identidade, a sua referência de surdo, ainda está realmente, né, num processo. Por isso que lá no ICES a gente ainda não tem crianças, né? Nós começamos no Fundamental 1 e 2. E também uma ressalva, que esses alunos, quando chegam para nós, já são alunos que já estão com 12, 13 anos, às vezes 14. Muitos deles não tiveram ainda nenhum contato com a Libras. Todos eles são filhos de pais ouvintes. Nós não temos nenhum aluno surdo em que os pais sejam realmente surdos. Então, é uma realidade ainda que está, né, ainda muito nesse sentido. Então, os nossos alunos, a maioria, chegam tardiamente, né? Eu trabalho numa turma de EJA, então, a diversidade dos alunos com relação às faixas etárias, aos tipos de dificuldades, com relação aos tipos de deficiência, porque são deficiências múltiplas, eu trabalho com alunos que têm deficiências múltiplas. Então, assim, de novo, a questão da subjetividade, a questão da aprendizagem, ainda é um grande desafio para nós. Conhecer esse aluno, as necessidades dele, trabalhar realmente uma aprendizagem que atenda essas necessidades que são bastante individuais, é um processo que está sendo construído, mas que, graças a Deus, a gente já está tendo resultado. E nós temos também o ensino médio, né, nos 3 turnos. A partir de 2009, a gente começou a implementar o ensino médio. Muitos alunos nossos já estão dentro da universidade, né, já estão realmente lá no curso de Letras Libras e em outras universidades públicas também, fazendo alguns outros cursos. E o bom de tudo isso é que, apesar deles estarem dentro da universidade, eles também estão dentro da escola. Ou como alunos cooperadores, colaboradores, ou como professores substitutos conosco. Por exemplo, eu tenho dois cuidadores, como eu tenho sala de EJAs, que tem alunos que necessitam de cuidadores, os meus cuidadores, digo assim, eles são professores do curso de Letras Livres. Então, a nossa aula, nosso ensino, ele é dado em conjunto. Eu tenho esse privilégio de estar ensinando juntamente com o professor surdo. Na hora que eu não sei, é ele que assume. A gente constrói junto, né? Então, isso para a gente é um ganho, é uma alegria, porque eles estão aprendendo, eu estou aprendendo com eles a todo instante. Tanto é que lá no ICES a gente diz, nós não somos uma escola, nós somos uma grande família. O aluno sai da escola e volta para a escola. Volta por quê? Porque eu quero aprender mais também com o ouvinte que está aqui dentro ensinando o surdo, porque eu aprendi com esse ouvinte. Então, é uma relação assim, bem de companheirismo mesmo, bem de soma, essa professora Maura falando da dicotomia. Lá a gente ainda não tem mais isso, nós já somos parceiros de verdade. Então, eu vejo meu colega professor, meu amigo professor, como um grande parceiro de construção nesse processo. E os nossos desafios, né? São muitos, muitos desafios. Eu vou aqui enumerar alguns. Nós temos um desafio da educação de tempo integral. Por quê? Porque, como eu falei, a maioria não tem comunicação na família. Então, todos os problemas dele, em todos os aspectos que vocês possam imaginar, afetivos, de aprendizagem, de comunicação, eles vão resolver na escola, né? Os mediadores ainda somos nós.
Então, a necessidade da escola de tempo integral é para que realmente ele tenha mais tempo dentro dessa escola, apesar de que eles estão na escola, mas eles não vão embora da escola depois que termina o tempo de aula deles. Muitos deles passam a ficar na escola, às vezes passam manhã, tarde e noite na escola. Por quê? Porque tem esse lado da socialização. Eles gostam muito de ajudar dentro da escola, nos diversos ambientes da escola. E a gente também começou a desenvolver projetos para pegar esses alunos, de alguma forma, para também trabalhar dentro da escola para aprender outras coisas, até para quando eles terminarem o ensino médio, muitos deles, já terem algum caminho para o mercado de trabalho. Lá na frente eu vou detalhar esse aspecto. A aquisição de material didático adequado e específico na perspectiva bilíngue, né? Porque aí esse material nós não temos. Ele começa a ser construído dentro da escola, nós estamos em estúdio na escola, então, a partir desse estúdio, a gente começa a desenvolver o trabalho de produção de material para eles, porque os livros didáticos são os livros didáticos dos ouvintes, das editoras que vendem livros para as escolas de ouvintes, né? Então, a escola recebe esse material, mas é feito todo um estudo, e, juntamente com o professor surdo, a gente começa a trabalhar como adequar ou como partir dali para criar realmente um material didático para surdo. Isso é todo um processo que a gente está começando a desenvolver com mais, né, intensidade. Para quê? Para que tudo realmente fique mais adequado para a questão deles, porque eles só têm a nossa escola, ele não tem outra opção, só tem o ICES. Então, é a partir daí que nós temos realmente que começar a mudar todo esse contexto, porque eles não têm outro espaço. A questão da formação de professores, né, que a partir da parceria com a UFC, a Universidade Federal do Ceará, nós já temos realmente começado a desenvolver um trabalho mais consciente, mais adequado, né, a partir de pesquisas, de estudos. Então, assim, de 2017 para cá, eu digo assim que é um momento assim de marco na nossa escola, porque é onde a gente está tendo realmente a oportunidade de estudar, de compreender as questões dos estudos surdos. Então, é a partir daí realmente que nós estamos começando a desenvolver esse alicerce que nós precisamos, né, esse embasamento, essa base, como foi colocado aqui, para a gente saber realmente ensinar, para a gente saber realmente dar realmente condições para que essa pessoa surda vá para o mundo e saia realmente dos muros da escola. Profissionais fluentes em Libras. Por quê? Porque até então era tudo ouvinte. Então, a partir de 2010, 2011, o nosso conselho escolar na escola, ele tem participação na seleção de professores para a contratação de professores na escola. Então, a gente realmente privilegia professor surdo, ouvintes que tenham realmente a proficiência na Libras, né, que tem esse, porque é básico, precisa. E na escola, desde o porteiro até lá no refeitório, a prioridade é que saiba a língua de sinais. Então, a gente luta para que realmente todas as pessoas que estejam lá estejam falando a língua do surdo. E o legal também é que alguns funcionários terceirizados da escola são pais de alunos surdos que chegaram lá com os alunos pequenininhos, crianças, e a gente vai conhecendo e eles vão começando a ajudar enquanto pais, e a partir do momento em que se abre um espaço para a contratação de servidores contratados, esses pais eles têm a oportunidade de trabalhar na escola. E nós temos já alguns pais que são funcionários da nossa escola. Os desafios, né, são muitos. Aquisição de recursos financeiros para melhoria ou ampliação dos espaços físicos para atender aos alunos que têm surdez associada a outros comprometimentos, como déficit intelectual, paralisia cerebral, autismo, transtornos invasivos de desenvolvimento, dentre outros. Por quê? Porque esse público lá está crescendo a cada dia. Então, nós temos um grande número de alunos que, além da surdez, têm muitos comprometimentos. E os professores que já estão lá no ensino médio, eles ficam preocupados, como é que eu vou dar conta desse aluno?
Como é que eu vou fazer, como é que eu vou ensinar esse aluno quando ele chegar no ensino médio? É uma grande preocupação da gente, porque será que ele vai ficar só na escola e daqui a determinado tempo, quando não tiver mais como, ele vai sair da escola, e aí o que vai ser desse aluno? Então, a gente está nesse momento também de reivindicação, de dar condição também a esse aluno de aprender, de não estar só ocupando um espaço dentro da escola. E é uma luta que nós estamos tendo com a Secretaria de Educação. Inclusive, agora, eu saí de Fortaleza ontem, semana passada, a gente já tem um agendamento com o secretário de Educação para mostrar a realidade da escola, mostrar a nossa clientela, como é o nosso trabalho, quem são as pessoas que trabalham lá, porque eles estão distantes dessa realidade. Até para compreender por que a gente exige profissionais que somem com a gente para que esse aluno possa aprender. Porque, muitas vezes, é a própria escola que tem que se desdobrar para dar conta dessas necessidades, e a gente sabe que a escola sozinha ela não dá conta. Escola e família sozinha também não dá conta. Então, é uma soma, é uma força conjunta que precisa ser efetivada, que precisa ser implementada para que, de fato, a escola funcione a contento. Nós estamos, todo ano, nós estamos na Secretaria de Educação, mostrando para os dirigentes que estão lá, quando são mudados, como é que a escola funciona, o que a escola precisa, quem é o nosso aluno, quem é a família desse aluno, como é o contexto desse aluno, como é que o professor precisa desses recursos para que possa efetivamente trabalhar, para que a escola realmente funcione de forma que contemple essas necessidades. Aquisição de recursos financeiros para a obtenção de material pedagógico para os alunos que têm também, né, as deficiências múltiplas, porque até então a gente ainda está nesse processo realmente de adequação, de complementação, a gente ainda não tem uma produção realmente que atenda, produzida dentro do Instituto, que atenda esses alunos. E porque esse público está cada dia aumentando. Antes, nós tínhamos só o aluno que tinha surdez, hoje não, nós temos turmas, muitas turmas, e em todas as turmas que tem alunos que têm deficiências múltiplas. E o que está sendo feito com esse aluno? Ele vai só ocupar esse espaço? Não, ele precisa realmente ser atendido dentro das necessidades deles. Então, também é um grande desafio nosso, a busca de apoio de recursos para também atender esse público. As avaliações em larga escala para especificidades linguísticas dos surdos, né? Nós temos aí as avaliações, temos o SAEB, no Ceará nós temos o SPAES, que é um sistema de avaliação também do Estado, e dentro desse sistema, os alunos eles não têm as videoprovas. Inclusive, esse ano, eles se recusaram a fazer as avaliações porque não eram em videoprovas. Foi uma forma de protesto, e foram os próprios alunos que tiveram essa iniciativa, né? A diretora foi até chamada pela Secretaria de Educação, e ela disse, não, isso aqui eles já têm consciência, eles já sabem, eles precisam ter essa acessibilidade. Como é que você vai avaliar uma escola sem nenhuma condição de acessibilidade para o surdo? Esse ano não teve. O ICES ele não participou da avaliação, porque as avaliações realmente não estavam dentro do padrão que era exigido para que eles tivessem condição de fazer uma avaliação, né, dentro das necessidades deles. A educação profissionalizante também, já existem alguns projetos dentro do ICES para atender também essa necessidade deles, né? A integração e participação efetiva da comunidade escolar. Hoje nós temos assim, uma participação já bem maior dos pais. Os pais já são bastante atuantes, até porque a gente tenta realmente integrá-los dentro dos trabalhos do ICES, trazendo um apoio muito grande, principalmente às mães dos alunos que têm deficiências múltiplas, porque a gente disse, se não tiver essa parceria, se não tiver essa unidade, a gente não consegue. Então, a partir daí, essa comunidade está ficando mais fortalecida a partir desse momento de maior conscientização dessa necessidade de união. Pode passar. Nós começamos também esse ano a fazer o curso de Libras para a família. Foi uma grande conquista nossa. Hoje, nos 3 turnos da escola, tem curso de Libras para os familiares dos surdos.
Por quê? Porque quanto mais acesso à língua do aluno, mais essa distância na comunicação vai sendo diminuída e mais condição de apoio a esses filhos eles vão ter. Eu vou correr um pouquinho só porque o tempo já está se esgotando. No nosso estúdio, nós também já começamos a ter uma diversidade de material muito grande de produção. Inclusive, o ICE já está disponibilizando também para todas aquelas pessoas que vai lá e que conhecem, para isso ser socializado nas escolas de ouvintes, porque é uma forma também de divulgar e de fazer com que as escolas de ouvintes, as escolas ditas de inclusão, comecem também a ver esse trabalho com relação a proposta da língua de sinais, do conteúdo, né, didático com relação... Isso aqui são alguns materiais que nós já produzimos, temos glossários em história, em matemática, em português, né, e na Libras também. O aluno tem acesso a esse material, a família tem acesso a esse material, o professor tem acesso a esse material. Então, é uma forma de socializar dentro do isso o que a gente está fazendo. E até as mães terem mais condições também de ajudar os filhos. Inclusive, nas atividades dos meus alunos, eu já boto atividades com Libras, porque quando ela for ajudar, ela está estudando porque ela está fazendo o curso. Então, ela está aprendendo duas vezes, porque ela está vendo aquele conteúdo e está ensinando o filho. É uma estratégia que nós utilizamos para facilitar mais, né, essa proximidade da língua de sinais com relação às famílias e os alunos. Nós temos também um projeto importante, que é um computador por aluno. As nossas avaliações, os alunos eles têm um computador e as provas todas é na Libras. Então, a gente já faz isso desde 2009. O nosso aluno do ensino fundamental e ensino médio, eles já fazem as avaliações em videoaulas. Por que lá no SPAES os nossos alunos não aceitaram fazer o SPAES? Porque eles já têm esse conhecimento de que existe essa possibilidade. Nós fizemos agora em setembro, isso aqui foi um congresso também de experiências exitosas, foi feito em 2011, que foi uma forma também de trazer outros estudos, outras pessoas ao conhecimento, né? Aprender mais, divulgar mais. E esse ano, em 2017, nós fizemos... Pode passar. Pode passar, isso aqui eu já falei, isso aqui são alguns projetos que eles participam a nível profissionalizante, alguns do MEC, né, outros do Estado, que dá acesso à participação deles no mercado de trabalho. Eles fazem o curso e fazem o estágio no contraturno da escola. É uma forma também de favorecer para que eles, quando terminarem o ensino médio, tenham algum acesso à questão do mercado de trabalho. Pode passar. Isso aqui são os nossos alunos do projeto, Primeiro Passos. Aqui foi a parceria, que eu já falei. Eu estou correndo um pouquinho, porque o meu tempo já está quase que esgotado. Pode passar. E esse aqui foi o congresso que nós fizemos agora, o Festival da Cultura Surda, agora em setembro, em comemoração ao Dia do Surdo. Realizou-se de 28 a 29 de setembro, todo organizado pelos professores surdos, a comunidade surda, juntamente com os ouvintes. Foi o primeiro festival de cultura surda do Nordeste do Ceará. Nós tivemos a participação de mais de 300 pessoas. Não teve mais, porque não teve espaço na escola. Então, foi um momento amplo, intenso de divulgação da cultura surda. Teve teatro, teve poesia, teve oficinas das mais diversas. Então, foi um momento assim, de visibilidade muito grande com relação ao que é a cultura surda no Ceará, né? Foi um grande marco nosso. Aqui eu trouxe só algumas imagens do evento que foi, para vocês terem uma ideia, né? Uma participação muito intensa. Houve alguns representantes também, né? Para poder conhecer, saber quem é o ICES. Houve pessoas de outros estados que vieram, de outros municípios do Ceará. Foi um momento assim, de grande visibilidade do trabalho do Instituto no Ceará e no Nordeste, de certa forma. Aqui é só algumas atrações que teve lá durante esse movimento que eu trouxe para mostrar para vocês. Pode passar. Né? E aí, vários os alunos com deficiências múltiplas também, todos participaram. Pode passar. Né? Foi um movimento assim, bem intenso que aconteceu nos 3 turnos da escola. E aí, né, para fechar, o ICES ele vem oferecendo a sua experiência e todos os esforços necessários para um projeto que efetive a educação
na perspectiva bilíngue para os seus alunos, porque a gente acredita na capacidade de influenciar positivamente, em muitos aspectos, o trabalho que o ICES vem desenvolvendo no Ceará. Desse modo, nós planejamos com cuidado, atuamos com coragem e experiência dos nossos profissionais, para, com o apoio de toda a comunidade que faz parte do ICES, realmente dar um espaço de dignidade para a pessoa com surdez. Muito obrigada.